Bom dia a todos vocês. Estão bem? Eu espero que sim, desejo que sim. Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 29 de maio de 2023, uma segunda-feira. Ontem foi o dia de Pentecostes, hoje, portanto, é o segundo dia no Pentecostes. Eu gostaria muito que a gente valorizasse mais tanto a festa do Pentecostes quanto o período. Na verdade, o Pentecostes é para a gente não ficar só fazendo uma festa no domingo, um culto um pouquinho diferente, com mais coisas vermelhas no culto, mas que acompanhasse a gente, que transformasse, que a presença espiritual de Deus na vida, no mundo, na sociedade, fosse um fenômeno sério para nós, que esse Espírito penetre nosso coração, nossa mente, nossa vida, nossas emoções, nossas inteligências, nosso viver e falar. E por isso eu dou o título para estas senhas, para estes textos, para esta oração. Deus não quer só que anunciemos a sua vontade, mas também que vivamos conforme ela e profetizemos contra os egoísmos. Talvez falar sobre algumas palavras aqui. Deus não quer que só anunciemos a sua vontade amorosa, mas também que vivamos conforme ela. Claro que a gente, como diz a Bíblia, a gente nasce já dentro desse pecado. Qual é o pecado? O pecado original. O que é o pecado original? Que nós somos egoístas. Nós acabamos comendo a maçã do nosso egoísmo. Não é verdade? Então, constantemente temos que pedir perdão, mesmo sobre aquilo que nós não sabemos. Sabe aquela palavra violenta ou machista ou assim, de total insensibilidade que nós falamos contra alguém? Ou quando não fizemos um gesto de carinho, de amor? E tem pecados assim, feitos porque queremos mesmo, porque somos egoístas. Então, pedimos perdão, porque nestes momentos não vivemos conforme a vontade de Deus, que a gente quer ou deve, tem compromisso de anunciar a vontade amorosa de Deus, de justiça, paz e alegria. Ele também quer que profetizemos contra os egoísmos, contra o pecado. Eu talvez tenha que falar muitas e muitas vezes que o profeta bíblico não se preocupa em prever o futuro. Ele se preocupa em denunciar o pecado e anunciar a justiça de Deus. E ontem nós lemos que Moisés disse que todo o povo profetize. Não precisa uma autorização, ele só precisa que o Espírito Santo o faça conhecer a proposta de Deus e assim ele anuncie ao mundo, porque é a vontade de Deus, a justiça de Deus,
e denuncie o que não é vontade de Deus e nem justiça de Deus. Muito bem, Deus não quer só que anunciemos a sua vontade, mas também vivamos conforme ela e profetizemos contra os egoísmos, contra o desamor, contra a injustiça. E egoísmos são tanto aqueles materiais de ter muita prata e muito ouro, né? Muita riqueza. E aí se beneficiar de um sistema injusto de distribuição de riqueza, e também egoísmo no sentimento, na maneira de lidar com os outros no dia a dia. O primeiro versículo para hoje vem do livro de Ageu, no Antigo Testamento, mais para o finalzinho, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, diz o Senhor, e meu é o ouro. É dele, não é teu, não é de algum ser humano que quer tomar conta das riquezas do mundo. Você sabe que tem gente que quer tomar conta do quanto mais possível. E fica ali sentado em cima de bilhões de riquezas, de dólares, ou yuan, a moeda chinesa, yuan. Não, o yuan é japonês, tanto faz, mas que fica assentado em cima de fortunas enquanto há gente explorada, talvez pela sua própria maneira de pagar os e as trabalhadores e trabalhadoras. Toda a riqueza pertence a Deus, portanto, é dele e das pessoas a quem ele criou. Desculpe. O segundo versículo vem de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Agora estou com essa coceirinha e esqueci de trazer uma água. Mas não vou parar por isso. Da multidão dos que creram, Atos 4, 32, da multidão dos que creram em Jesus, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Que beleza, né? A oração escrita por Dieter Trautwein, uva de casamento, Trautwein, bonito, né? Ninguém consegue reservar a bênção para si mesmo. Minha prata, meu ouro. Tu dás em fartura e não é necessário que nós economizemos, no sentido de, vou poupar para mim, vou segurar isso, vou esconder isso. Bênção pode desenvolver, a bênção de Deus pode desenvolver ainda mais, onde tudo dividimos, onde curamos grandes perdas, onde amamos e perdoamos. Viver conforme a vontade do Deus Javé, Criador e Libertador, que ama a justiça, a verdade. O primeiro texto para hoje vem do Evangelho conforme João, capítulo 4, versículos 19 a 26.
é quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Os judeus não gostavam do povo samaritano, e ainda é uma mulher divorciada. Os tão religiosos judeus com suas leis desumanas, moralistas. Ela era divorciada e ainda por cima era do povo samaritano, que era considerado assim de segunda categoria. João 4, 19 a 26. Disse a mulher, essa samaritana: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E ela continua: nossos antepassados samaritanos adoraram a Deus Javé neste monte, mas vocês, judeus, dizem que somente em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declara para ela: creia em mim, mulher. Está bem próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, samaritanas, adoram o que não conhecem. Vocês não têm os textos sagrados como nós temos lá em Jerusalém. Nós adoramos o que conhecemos bem, pois a salvação vem dos judeus. Jesus é um judeu, ele sabe a história, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai Javé adorarão em espírito e em verdade. São estes os adoradores que Deus Javé procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não está preso lá em Jerusalém, como aqueles preconceituosos e egoístas judeus dizem. Deus é espírito, e é necessário que todos o adorem em espírito, não num lugar, numa lei fixa. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, tudo ficará claro. Então Jesus declarou à mulher. A mulher disse que eu sei que o Messias vem e tudo ficará claro. E daí Jesus falou: eu sei. Aí Jesus declarou: eu sou o Messias. Esse que fala aqui contigo, samaritana. Eu que estou falando com você. Ai, querem prender até Deus, né? Ele é nosso, não é de mais ninguém. O egoísmo humano. Vocês sabem. O segundo texto vem do livro de Números, capítulo 11, versículos 24 a 30, que foi o texto da pregação no Pentecostes ontem. Hoje vamos ler do ponto de vista agora do que nós devemos fazer. Certo? Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades, dentre eles, ali, o povo de Israel, e os dispôs ao redor da tenda. Era uma tenda chamada tenda de reuniões, a tenda principal do acampamento nômade do povo de Israel, em direção à liberdade. Então, o Senhor Deus desceu e tirou o espírito que estava sobre Moisés
e o pôs sobre as 70 autoridades que Moisés tinha convidado. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Típico cara que vai para a igreja e daí esquece. Saiu do culto, ele volta a ser o mesmo, que não tem compromisso mais com a vontade de Deus. Entretanto, dois homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento, embora estivessem na lista dos convocados das 70 autoridades, não tinham ido para essa reunião, mas o Espírito desceu sobre eles e profetizaram no meio do povo do acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: olha, o Eldade e o Medade estão profetizando lá no acampamento, mas não estiveram aqui, onde o Espírito foi derramado sobre aqueles que tu convocou. Eles não estavam na reunião, não foram autorizados por ti. E um deles, Josué, que era muito próximo de Moisés, interferiu e disse: Moisés, proíba-os de profetizar. Eles não vieram aqui na reunião, não foram autorizados. Tu deve desautorizar eles, porque eles não estavam aqui no grupo oficial da religião, da igreja. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por causa de mim, por minha causa de eu não ter autorizado eles, está com ciúmes por mim. Quem dera todo o povo fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre todo o povo, para que eles profetizassem. Então Moisés e as autoridades voltaram ao acampamento. Todos nós devemos, em qualquer circunstância, e não dependendo de autoridade, de uma igreja, de uma instituição, de uma reunião em volta da tenda, receber o Espírito que abre nosso conhecimento, nossa mente e coração, para conhecermos a vontade de Deus, Javé, Salvador, libertador dos escravos, anunciar esta vontade, viver conforme ela e profetizar contra o que não é vontade de Deus, profetizar contra a injustiça e o egoísmo. Então, Deus não quer só que anunciemos sua vontade, mas também que vivamos conforme ela e profetizemos contra os egoísmos, as injustiças, o mal. Um bom dia, que todos continuem bem, um bom segundo dia e período de Pentecostes, anunciando, vivendo a sua vontade e profetizando para quando sua vontade não é realizada. Com coragem, ânimo, mas sempre com bondade, sempre com amor. Um período de Pentecostes muito abençoado. Todas, todos e todas